Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h06, 31 graus e 2 décimos a temperatura. Esportes em Desfile para a Pomedil. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz. A Pomedil em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Rock Tratores, concessionária Budni, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, ao lado da Construchoro, telefone 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do Brasileirão 2012. Ligue 10-621. NET, o mundo é dos nets. Lojas Prata, feira de bolsas é na Prata, a maior variedade da cidade. São centenas de bolsas, muitas marcas e modelos. Lojas Prata, sua vida nos inspira. 2h07, 31,2 a temperatura, subindo a temperatura, 46% a umidade do ar. O tempo tá bom aí fora, com sol na tarde da terça-feira, dia 16 de outubro. Não tá se projetando uma chuvinha aí? Chuvinha? Pois é. Fica à noite, né? Choveu na madruga ontem um pouco, né? Uma pancadinha, mas não grande coisa também. Mas olha, com essa temperatura eu acho que daqui a pouco chove. O Inter joga em casa amanhã, né? Joga. Amanhã chove, então. Chove, é? Não, porque... É só o Inter jogar em casa, porque nos últimos 4 jogos choveu, né, Moisés? Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. A situação não é boa, né? Pelas reformas do Beira-Rio, e daí todas as vezes que o Internacional tem partida em casa, chove, o que piora muito a situação. Contra o Atlético Mineiro não choveu com a bola rolando, mas já foi um lamaçal danado lá para poder acessar o estádio e tantas outras situações. Né? Anteriormente, contra o Fluminense, choveu bastante. Contra o Sport choveu, né? Eu acho que contra o Bahia choveu. O Grenal. Grenal choveu, meu Deus do céu. Foi uma loucura. Foi um delírio. Lembrando que amanhã, 7h30, dose dupla. Dupla Grenal. Grêmio e Fluminense, Fluminense e Grêmio, Internacional e Figueirense. São as partidas que a Independente e a Tropical transmitem. E pela Rádio do Vale, o futsal, Bento e Alaf. Rádio a do partir Vale, das 8 da noite. AM 820. Jogaço. Um grande jogo, e a Alaf pela primeira vez pode chegar às semifinais do Campeonato Gaúcho. O ouvinte está pedindo aqui que a gente falou dos árbitros e bandeirinhas dos jogos do Atlético e do Fluminense, e o do jogo do Grêmio. Ele está reclamando aqui também porque o Grêmio teve um gol mal anulado. Gol mal anulado, né? Ficou por isso mesmo. Eu até... A gente tá questionando aí principalmente o favorecimento ao Fluminense, né? Da forma como as coisas estão acontecendo, é todo jogo, e aí se torna uma coisa um pouquinho mais escandalosa, por isso que a gente fala tanto sobre isso. Eu acho que o impedimento ali no jogo do Grêmio, a arbitragem errou, acho que tá claro isso, mas no momento que tem que olhar 2, 3 vezes, tu deixa o cara um pouco livre, né? O problema são alguns lances escandalosos que estão acontecendo e que a arbitragem está prejudicando. E tem gente falando que o que está acontecendo é normal, assim como o que aconteceu, o que ocorreu em 2005, que também é normal. Eles acham que o Sul, principalmente também a imprensa de Minas, estão exagerando na dose, que em 2005 foi normal e que agora está sendo normal, que não existe favorecimento e sim erros. A única coisa é que eles erram sempre pro mesmo. Eles podiam continuar errando, Moisés. Mas, de repente, nos outros jogos, né? Por exemplo, um árbitro desse aí poderia apitar um jogo do Inter, um jogo do Grêmio, e continuar errando. Só que não errando contra... Mas esse do Fluminense até apitou um jogo do Grêmio. Daí o Grêmio tomou 4-2 do Santos. E ele errou, né? 3 gols irregulares do Santos. Então... Um gol que o Kleber fez, a bola entrou, ele não deu, e não deu um pênalti no Kleber. Sem contar que o Neymar se apoiou no primeiro gol. Não, pois é. 3 gols irregulares. Uma sequência de problemas. Mas é que eu acho que vai ter todos os campeonatos. Eu acho que não adianta. Erros, eles acontecem. E, por exemplo, esse jogo contra Grêmio e Santos foram erros também absurdos, né? Mas era o primeiro turno de campeonato, não estava nada muito desenvolvido ainda. Por exemplo, o Grêmio também foi beneficiado num jogo contra o Bahia, né? A arbitragem acabou ali errando naquele momento. O problema é que chega na reta final agora e os erros acontecem favorecendo somente uma equipe. E não é 1 ou 2 jogos, é 5, 6 na sequência. Não, mas Felipe, eu citei o Grêmio Santos porque esse árbitro, ele errou... Não, mas ele é muito ruim, Marcelo. Não, o que eu tô querendo falar é o seguinte, ele errou contra o Grêmio.
Depois ele errou contra o Atlético Mineiro. E daí ele errou a favor do Fluminense. No mínimo... O mesmo árbitro. É curioso. O mesmo árbitro. O Nielson, né? Ou seja, os 3 de cima contra o líder ele favoreceu e os outros 2 ele deu uma forcinha para Grêmio e Atlético Mineiro serem derrotados. Projetando o jogo do Grêmio amanhã, Moisés. E aí tem que se levar em conta os jogadores que estão voltando, né? A gente sempre tem uma certa preocupação. O jogador vem de lesão. Não é uma lesão, assim. Eu acho que foi o Gilberto Silva é mais uma situação de parada para recuperar energias. Para não estourar, né? E eu acho que o Elano não está muito longe disso também. Né? E os outros 2 jogadores da frente estão voltando porque um estava punido, que era o Kleber, e o Moreno porque estava na seleção. O Moreno ainda é dúvida, né? Porque ele joga hoje de noite, né? Não sabe se provavelmente ele joga os 90, e aí fica difícil também, né? E aí se fala se o Fernando vai jogar ou não. O que eu começo a imaginar, que projetando é o seguinte. O Grêmio ele vai ter o retorno do Gilberto, que vem de uma parada de 10 dias. Por aí. O Grêmio vai ter o retorno do Elano, que tem uma parada de 10 dias também. 10 dias. Foi contra O Grêmio pode ter o Souza... Pode ter o Souza sem dúvida. estar 100%. É dúvida. E pode nem ter o Souza. Como é que o Fernando é dúvida, Moisés? Como é que o Fernando é dúvida se vai jogar fora e precisa alguém para ficar na frente da zaga para coordenar a marcação? E hoje ele nem entrou, né? Não. Eu acho que o Fernando joga. Não pode ser dúvida. Mas ele estava no banco. Também, para mim, uma invenção do Luxemburgo. Botar o Fernando no banco do time do Grêmio. Porque domingo ele tirou um número 9 e botou o Wilson, jogador na frente da zaga. Quer dizer, ele improvisou um zagueiro. Por quê? Porque ele queria proteção. Estava complicado a coisa. E quando ele tem uma proteção de seleção, é dúvida. Eu acho que ele joga. Eu acho que o Fernando joga com o Souza. Eu também acho. Só que tem uma tendência aí, o Souza, olha... Preocupante, viu? A lesão não foi tão pequena assim. E é um jogador que pode não começar a partida contra o Fluminense. E daí automaticamente ficar de fora do jogo, né? Então preocupa o Souza para a meia cancha do Grêmio. E eu não sei porque eu acho que o Marcelo Moreno começa o jogo. Mas daí tu pode fazer com o Fernando e o Marco Antônio? Problema nenhum, porque era com o Souza e o Marco Antônio quando o Fernando estava no banco. Eu acho que não é tanto problema. Acho que o Jaci tá certo nesse sentido. Eu acho que perde um pouquinho com a entrada do Fernando e a saída do Souza, aquela saída de bola com mais qualidade. Agora ganha em marcação, Jaci. Mas o Fernando marca mais, né? Não, e aí vai ter a boa saída do Marco Antônio, né? Em último caso. Ele tem uma boa saída de bola. Não tem muita velocidade, a marcação não é a mesma, mas a saída de bola é boa. Mas analisando o jogo de amanhã, Felipe, Fernando e Souza, né? Não, claro. Se o Souza não jogar, joga o Marco Antônio. E o Fernando, o Elano e o... Eu acho que o Fernando tá 100% confirmado. Eu também acho. Eu tô nessa ideia aí, eu acho que ele tá no jogo. E o Gilberto Silva, Jaci e ouvintes, eu não tenho a mesma convicção. Acho que daqui a pouco ele não começa o jogo. É porque o Naldo não comprometeu. Não comprometeu também, né? E ele ainda está em tratamento. E o Luxemburgo ele deu uma senha na entrevista coletiva de que ele não vai apressar as coisas. Só que ele não identificou qual é o jogador que ele não vai apressar o retorno. Então, eu acho que o Gilberto Silva é um jogador que não começa o jogo. É que o Grêmio, semana que vem, tem Sul-Americana também, né? Jogo decisivo. Mas eu tenho que pensar... Não, uma coisa de cada vez. Sul-Americana, segunda-feira. É verdade. Domingo de noite. Mas Gilberto Silva acho que joga, mas é porque treinou normalmente hoje de manhã, né? Eu acho que o Gilberto joga, mas... Tem uma informação aí, pensando na Copa Libertadores da América, pensando somente na Copa Libertadores da América e não no título, é melhor ser vice do brasileiro ao invés de ganhar a Sul-Americana. O campeão da Sul-Americana vai para a pré-Libertadores. E não direto para a Libertadores como o vice do Campeonato Brasileiro. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Pois é. Sem dúvida. Pois é. Porque a Libertadores está muito mais próxima, né? O Grêmio tá muito E encaminhado. outro detalhe, mas se tu tem a vaga de Libertadores
pelo segundo lugar, essa vaga é Libertadores quente. E não é um jogo para definir se tu vai ou não. Não, e outra coisa, assim, é 2 semanas a mais de pré-temporada, né? Que tu tem, não digo que vai ser aproveitado as 2, mas uma pelo menos com certeza. E a gente sabe que isso faz toda a diferença. Ainda mais, Moisés, quando você tem o Melo e o Paixão, né? Para comandar uma pré-temporada. Então faz toda a diferença. Eu me recordo que o Internacional teve que passar pelo Once Caldas e aí teve que antecipar muito. E até agora o Inter, a gente está vendo o início de ano agora no Internacional. E a pré-Libertadores não tem mais aquela garantia que você joga e passa, né? O Grêmio já jogou uma pré-Libertadores. Não, e vou dizer, Jogou contra o Liverpool, né? Eu te diria que ele conseguiu fazer a curva com a calça na mão. Empatou em 2-2, jogo que nós estivemos no Uruguai acompanhando e depois em foi casa chulhado, né? foi chulhado, saiu perdendo, depois teve a virada. Aí é que tá. Porque no confronto direto, no mata-mata, mesmo o adversário infinitamente mais fraco, ele consegue fazer frente, ele vai na superação. Então é assim que é a Libertadores. E daí tu já começa com uma decisão no começo da temporada, o que não é bom, né? E lá, naquele momento, o Vinícius Pacheco, lembra dele? Mas Sim. marcou 2 vezes. Tá no Estrela Vermelha, né? Isso, lá em Portugal. Tá jogando na Europa. Gente, o Fernandão retornou aos treinos. A direção do Inter não aceitou o pedido de demissão do técnico do Internacional. E o Kleber foi afastado. E como é que fica o clima agora pro restante do Campeonato Brasileiro, hein? Eu acho que tá claro que o Kleber e o Bolívar não jogam mais com a camiseta do Internacional. E o Fernandão vai dar chance agora pra gurizada. Eu acho que o Kleber, ele não Primeiro- joga mais com a primeiro- camisa do Inter. primeiro Mas Vamos combinar o seguinte, né? Que lá no lugar do Kleber vai jogar o Fabrício. Que nem devia ter saído entre os 11. Já não é tão guri também, né? Mas eu acho que a cabeça dele Aí é lá diferente, né? Não, tudo bem. Eu não sei se é diferente. Ele já foi expulso, inclusive, depois que terminou o jogo. Ele já, inclusive, discutiu com o técnico, do técnico. Internacional, Eu que não está lá hoje. não sei Dorival. não, hein? O Dorival. Sei não. Mas era outro, né? Ah, era outro, né? Tá bom, então tá. Então o Kleber, se mudar o goleiro, ele pode jogar, então. É outro goleiro. Discutiu com o goleiro. Mas o problema. Não, tudo bem assim, mas só que Não, o Kleber... Fabrício não é bom da cabeça também. Só que o Kleber tem problema com o goleiro, que é o Muriel, tem problema com os diretores e com o Fernandão. O Kleber tem currículo, por isso que ele deu carteiraço. Não, e tem E outra, por isso que o Fernandão quer e tem tirar uma ele. outra Tudo bem, situação aí só que o envolvendo outro o Kleber, né? não tem ainda a rodoviária, também não é bom da cabeça. Vamos Por isso que vai ficar. Achar que é Não, eu acho que tinha que jogar o Zé Mário. Se é pra dar chance pra guri. Mas daqui a pouquinho. É aí que eu queria, aí é que eu quero chegar. Tu quer dar chance? Então dá chance pra um dos teus. Dá chance pra um dos teus que não aprontou nada ainda. E o Kleber, Por exemplo, o D'Alessandro vai jogar amanhã. o Kleber tem contrato longo com o Internacional, né? Porque ele tava pra sair... Não termina. Termina agora? Termina agora. Termina agora. É por isso Ó. que ele foi. Quer dizer, ele já sabe que o Kleber vai embora de qualquer maneira. Com moral ou sem moral. Ele vai embora. O Kleber deu pra bola. Então aí, ó, vamos afastar. Quer dizer, vamos aguentar ele até dezembro. Pra quê? Se ele tivesse contrato em vigor, opa, nós temos uma mercadoria aqui, nós precisamos, de repente, não podemos desvalorizar tanto a mercadoria. Como a mercadoria já tá fora de prazo de validade, que é dezembro, Ele recebeu uma proposta. é agora e deu. Tchau. Recebeu uma proposta do Cruzeiro, renegociou o salário, aumentou consideravelmente, mas não prorrogou o prazo. E daí ele fica até o final dessa temporada. Só espero que não coloque a partir de agora quais são os desfalques do Inter. E coloca o Kleber junto. Né? O Kleber não é mais desfalque, é solução. Ele está à disposição, mas é um jogador que está preterido, né? Não, eu fora, acho que ele tá descartado. Mas ele tá descartado. O Bolívar tá descartado, não é mais desfalque. O Bolívar não é mais desfalque desde aquela entrevista do Fernandão que disse o seguinte: eu conversei com o Bolívar. Vocês lembram disso? O Bolívar disse: não, me dá mais uma semana para mim melhorar o meu condicionamento físico. Vocês lembram disso? Sim. Ali ele já não era mais desfalque do Internacional. Ele já era certeza de estar fora. Ali. Entende? Porque como é que tu vai chegar num jogador num campeonato brasileiro e o cara vai dizer: não, ô Moisés, essa semana não, cara, eu tenho que dar uma melhoradinha aí, o meu condicionamento não tá legal. E tu no pincel para escalar o time? Se fosse, não tem. Isso acontece no futebol, né? Só acontece no futebol e com um cara que tu de repente acha, ó, é o seguinte, não tem mais como te dar retorno. Ele só tá te dando problema. Então, vamos antecipar logo essa coisa. Afasta. É o que aconteceu. Eu vou repetir o que eu falei ontem e continuo na mesma ideia, na mesma
no mesmo critério que eu tive ano passado. O Internacional, ele vai continuar com um treinador que é identificado com o clube, até aí tudo bem, que é ídolo do clube, ótimo, perfeito, que eu acho que não manchou em nada tudo que ele fez com o Internacional, só que ele vai continuar com um treinador que não tem mais clima para ficar como comandante do time.